Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E para dar continuidade aos nossos estudos, que nós já falamos sobre o período composto, mas falamos apenas sobre o composto por subordinação, vamos falar hoje sobre o período composto por coordenação. Antes de mais nada, é importante ressaltar a diferença entre a subordinação e a coordenação. No período composto por subordinação, a gente tem orações que são dependentes uma das outras. Então, há sempre uma oração principal e outra subordinada a ela. Ou seja, uma manda e a outra obedece. Já no período composto por coordenação, as orações são independentes. O que é isso? Uma não precisa da outra no que diz respeito à análise sintática, porque o sentido não é bem assim, né? Para fazer sentido dentro de um determinado contexto, há uma relação lógica entre uma oração e outra. Então, as orações são independentes. Eu quero que vocês observem no segundo slide que nós temos dois anúncios publicitários e todos dois exploram o período composto por coordenação. Vacinação infantil. Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças. No outro, afaste os bichos, lave as mãos. Então, seja num, seja no outro, nós temos período composto por coordenação. Observem que são dois verbos em cada uma delas, o siga e o proteja, afaste o lave. No primeiro anúncio, vocês têm a intercalação através da conjunção e na segunda apenas a separação por uma vírgula, que é o sinal de pontuação. Bom, para falar das orações coordenadas, é necessário a gente lembrar que tem uma divisão básica. Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. A palavra sindética vem de síndeto, que significa conjunção. Então, se tiver conjunção, ela vai se chamar sindéticas. Caso não haja a presença das conjunções ou dos conectivos nas orações, a gente chama de assindéticas. Por quê? Porque a gente nega a presença dessa conjunção na oração. Observe os enunciados que vocês têm aí. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Na primeira oração, gritou com o irmão, eu não tenho a presença de conjunção. Trata-se, portanto, de uma oração coordenada assindética. A segunda oração, ela é iniciada pelo e correu para o quarto. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Descansei, fui à praia e visitei lugares lindos. O que eu tenho aqui? 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu vou ter 3 orações. Descansei, não tem conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Fui à praia, também não possui conjunção. Continua sendo oração coordenada assindética. Já a última, ela vem introduzida pela conjunção e visitei lugares lindos. Por isso, trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. Bom, as orações coordenadas, então, quando são sindéticas, elas podem ser classificadas de 5 tipos diferentes. A primeira delas é a aditiva. O próprio nome já indica, adiciona, né? Expressa ideia de soma e suas conjunções mais frequentes. E, bem como também, mas ainda, mas também. Então, observe os 2 exemplos. Gosto de cinema, bem como de teatro. Então, se eu tenho a primeira, gosto de cinema, oração coordenada assindética, porque não possui conjunção. Na segunda, bem como de teatro, eu tenho uma locução conjuntiva, que é o bem como. Então, a oração vai ser oração coordenada sindética aditiva. Observe que o bem como de teatro, ele somou a argumentação anterior, certo? Conheceu a Europa, mas também a Ásia. Então, observe que na primeira não tem conjunção, trata-se de uma oração coordenada assindética, e na segunda, mas também uma locução conjuntiva. Então, nós temos aí uma oração coordenada sindética aditiva. Observem, gente, que no caso das orações coordenadas, elas são coordenadas entre si. Uma não é mais importante que a outra, né? Como na oração subordinada em relação à principal, ok? Então, a subordinada sempre vai ser um pouquinho menos do que a principal, ou que vai ser o que está faltando a principal. Mas na coordenada, elas são coordenadas entre si e apresentam valores idênticos, semelhantes. Do lado aí, eu coloquei para vocês uma propaganda que é da revista Casa, que está aí, viver ou sonhar. Com essa dúvida, você passa a vida sonhando. Viver e sonhar. Com essa decisão, você começa a viver seus sonhos. Então, vocês observam que nós vamos ter 2 orações diferentes. A última aí
é de fato aditiva, mas eu vou entrar em detalhe um pouquinho maior aí quando a gente for falar da alternativa que está um pouquinho para frente, ok? Vamos lá. Apresento aí para vocês 2 tirinhas do Armandinho, gosto bastante das tirinhas dele, o papel político, social que ele apresenta, dialogando com a nossa realidade, bastante interessante. Então, nesse caso da primeira, após a campanha de Canudos, os soldados voltaram ao Rio de Janeiro. Sem salários, muitos ocuparam o morro da cidade e apelidaram o local de favela. Lembrança dos morros de Canudos, e daí o nome. Então, observem que no segundo quadrinho nós temos um período composto por coordenação. Ele está separado tanto pelo sinal de pontuação, que é a reticência, quanto pela intercalação da conjunção e. Então, a primeira, oração coordenada assindética. E na segunda, iniciada aí com a reticência e com a conjunção e, oração coordenada sindética aditiva. Na segunda tirinha, nós temos algo semelhante. Alguns carros usam gasolina, álcool, eletricidade e até hidrogênio. O meu não polui e nunca precisa abastecer. Ele usa a gravidade. Só precisamos levar para cima de um morro. Então, observe que no segundo quadrinho, nós temos aí o meu não polui, oração coordenada assindética, e nunca precisa abastecer, oração coordenada sindética aditiva. Uma outra classificação possível das coordenadas é chamada de adversativa. O próprio nome já aponta pra gente, né? O que é um adversário? É aquele que se opõe. Então, é uma oração que expressa ideia de adversidade, de oposição, de contradição. As conjunções mais frequentes são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém e todavia. Vamos observar os 2 enunciados que vocês têm aí. Vou caminhar hoje, contudo, só preciso sair depois do jantar. Observem que o vou caminhar hoje não possui conjunção. Então, é, portanto, uma oração coordenada assindética. Contudo, só posso sair depois do jantar, é apresentada aí a conjunção contudo. E o contudo, ele apresenta uma oposição, uma contradição ao vou caminhar hoje. Por isso, é uma oração coordenada sindética adversativa. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Observa que no primeiro enunciado, na primeira parte do enunciado, nós não temos conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Na segunda, introduzida pelo mas, nós temos uma oração coordenada sindética adversativa, porque ela também se opõe à primeira parte do enunciado. Aí nós temos 2 tirinhas. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. É preciso respeitá-la. Pronto, observem aí que nós temos várias orações e há uma oração adversativa aí no meio do enunciado, mas uma mãe é uma mãe. Bom, na tirinha de baixo do Recruta Zero, nós temos aí a fala do sargento no primeiro balão, também apresentando uma oração adversativa, quando ele finaliza lá, mas eu simplesmente não consigo, também com valor de oração coordenada sindética adversativa. Uma outra classificação das orações coordenadas é a oração alternativa, coordenada sindética alternativa. O que elas fazem? Elas apresentam uma ideia de alternância, de escolha, né? Uma opção a mais. As conjunções mais frequentes são ou, já, ora, quer, seja. Então, vamos observar os 2 enunciados que vocês têm aí. Ora, ela está bem, ora não está. Observe que o ora, né, nas 2 orações, vai fazer com que as 2 tenham a mesma classificação. Né? A repetição da conjunção faz com que a gente tenha as 2 como orações coordenadas sindéticas alternativas. Observa de baixo. Assistirei a um filme ou lerei um livro. Na primeira não há conjunção, então eu vou chamá-la de oração coordenada assindética. Na segunda, introduzida pelo ou, eu vou chamá-la de oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética alternativa, que ela apresenta uma escolha e não uma oposição. Bom, do lado vocês têm um cartoon. E aí, vai fazer a prova para o Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar.
Bom, o que ele faz aqui? Ele usa o nem, mostrando que não vai fazer nenhuma coisa nem outra, então a escolha é ali. Cuidado com a conjunção nem, ela é muito comum nas orações aditivas, especialmente quando a primeira for negativa. Então, não vai ao clube nem à festa. Ou seja, eu neguei na primeira, para evitar a repetição do não, eu utilizo o nem. Então, pode apresentar-se lá também. Cuidado com algumas conjunções que podem apresentar sentidos diferentes, dependendo da onde elas estão inseridas. Aí nós temos algumas tirinhas, algumas imagens para a gente analisar. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Bom, Mafalda nessa tirinha, principalmente no terceiro quadrinho, apresenta uma oração alternativa. Ou não somos, certo? Bom, na de baixo, Calvin Haroldo vai apresentar algo semelhante. Ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Então aqui nós temos duas orações, todas duas introduzidas, iniciadas pelo ou, portanto ambas são alternativas. Bom, aquela propaganda lá do início apresenta-se aqui novamente. Viver ou sonhar? Com esta dúvida você passa a vida sonhando. Então apresenta-se com um ponto de interrogação, apresenta aí uma possibilidade de escolher o eu vivo ou eu sonho, e quando eu tenho que fazer uma escolha, apresenta o tom de dúvida. Então há um reforço, a conjunção reforçada pelo sinal de pontuação e vice-versa. Isso é desconstruído no enunciado seguinte, quando ele diz viver e sonhar com valor de aditiva, e aí há uma informação. Com essa decisão, você começa a viver seus sonhos. Então, a revista Casa, ao utilizar essa contradição da alternativa com a aditiva, mostra direitinho a interpretação possível. Observar que seja numa, seja na outra, nós temos orações reduzidas, tá? Então, viver e sonhar aí são orações reduzidas. Não apresenta uma conjunção específica, mas apresenta aí o verbo no infinitivo, seja numa, seja na outra. Bom, outra classificação possível de coordenada sindética é chamada de explicativa. O próprio nome já nos aponta, né? Apresenta ideia de explicação, de justificativa ou uma justificação. As conjunções mais frequentes são o porquê, o que e o pois. Esse pois só quando ele tiver valor de porquê. Você lê a frase substituindo por porquê. Coube e explicativa, senão aí vai ser outra coisa. Bom, não fui visitá-la, porque ela não havia chegado de viagem. Não fui visitá-la, não tem conjunção. Então, trata-se de uma oração coordenada assindética. Porque ela não havia chegado de viagem, o porquê introduz aí a explicação de eu não ter vindo visitá-la. Então, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Foi recompensado, pois foi recompensado, pois foi bom aluno. O que eu tenho esse pois aí? O valor de porquê. Foi recompensado porque foi bom aluno. Então, é o exemplo da primeira. A primeira oração não tem conjunção, é uma coordenada assindética. A segunda, introduzida pelo pois, é uma oração coordenada sindética explicativa. Observa a propaganda aí do lado. Porque eu sei que é amor, eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor, eu não peço nenhuma prova. Então, seja numa, seja na outra, porque aí está até grafado de amarelo para vocês visualizarem, funciona como explicação, né? Então, são duas orações coordenadas sindéticas explicativas. Para exemplificar, tem mais duas tirinhas. Observem aí a Mafalda na primeira. Mas por que eu tenho de fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha e nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então, observe no segundo quadrinho que a Mafalda ouve a mãe dizendo a justificativa do porquê que ela teria que obedecê-la. Porque ela estava mandando e ela era a mãe. Então, tem aí uma oração explicativa e também tem uma oração aditiva, ok? Na de baixo, nós temos uma tirinha do Snoopy, especialmente no segundo quadrinho, há várias orações coordenadas aí. Então, depois vocês vão analisar com calma e me diz o que acham. Conclusiva. Na conclusiva, como o próprio nome também aponta, indica o quê? Ideia de conclusão, é um fechamento da ideia. Então, as conjunções mais frequentes são portanto, assim, então, logo, por isso e também o pois. Mas quando esse pois tiver valor de portanto. Então, vamos lá.
Faço todas as tarefas pela manhã, assim à tarde estou livre. Faço todas as tarefas pela manhã, não tem conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Assim à tarde estou livre é introduzida pela conjunção assim. Então, nós temos aí uma coordenada sindética conclusiva. Ela tirou péssimas notas, por isso não viajará nas férias. Então, nós temos a mesma estrutura. Ela tirou péssimas notas, não tem conjunção, oração coordenada assindética. Por isso não viajará nas férias, introduzida pelo por isso, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Então, o que a gente observa? Que as orações, né, conclusivas, elas vão fazer um fechamento da ideia anterior. Então, no próximo slide, nós temos aí 2 tirinhas, e uma delas diz o seguinte: sabiam que a maior parte do planeta é composta de água? Então, tem um vazamento em alguma parte. Observe que na primeira, nós não temos nada de elemento que justifica a falta da água, mas na segunda, sim, porque é um campo seco. Então, se há secura, é porque tem vazamento. Então, é um fechamento da ideia apresentada no primeiro quadrinho, fechado no segundo. Olha a tirinha do menino maluquinho logo a seguir. Aí nós temos assim: a situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas e imediatas. Aí no último quadrinho ele fecha: por isso eu peço calma. Xiii, ele está falando que nem os políticos da TV. Observe que no último quadrinho, ao falar por isso eu peço calma, ele está fechando as ideias que justificam toda a argumentação dos 2 primeiros quadrinhos. Por isso trata-se de uma oração coordenada conclusiva. Bom, com isso a gente fecha o período composto por coordenação, que para mim é muito mais simples, né? Eu acredito que também vocês vão achar muito mais simples que o período composto por subordinação. E peço para vocês fazerem do livrinho 3, ou quem tem o livro inteiro da gramática reflexiva, é o capítulo 26, fazer as páginas da página 306 à página 315 e mandar para mim lá no aplicativo da escola as dúvidas de vocês. E ao longo da semana eu devo postar outras atividades sobre o mesmo assunto para a gente revisar e aprofundar, ok? Então, bons estudos a todos, tenha um ótimo dia, fiquem bem, tchau!